Enfim, são essas as instruções, Pedro. A partir de agora, você tem a palavra. Perfeito, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os membros da banca, e eu faço inicialmente na pessoa do meu professor orientador, professor Dr. Flávio Quinoa Pedron. Cumprimento também o nosso convidado externo, professor Dr. Alexandre Gustavo Melo Franco, de Moraes, Bahia, e o nosso professor interno, o professor Eupídio Paiva Lu II. Sem mais delongas, vou passar aqui, porque o tempo, às vezes, parece longo, mas passa muito rápido, então a gente inicia pelo título. Como o professor Pedron já anunciou, trata-se de uma pesquisa voltada para a teoria da decisão, cujo título é Teoria da Decisão Contemporânea entre o exagero iluminista e a falhabilidade a partir dos vieses e dos ruídos cognitivos. E o que isso quer dizer na prática? Na prática, o que a gente tem, pela própria linha de estudo aqui do nosso PPGD, nós temos, na segunda linha, que é a qual eu me filio, nós temos a questão de democracia, processo e efetividade. E aí, como falarmos em processo, como falarmos em democracia, como falarmos em efetividade, se não discutirmos a questão da teoria da decisão. E o que é a teoria da decisão, como essa teoria da decisão chegou até mim. Ali logo nos primeiros semestres do programa, eu tive acesso a uma seminarização de Robert Alexi, ou Alexi, como preferirem. E aí, de imediato, aquela teoria argumentativa me chamou a atenção, me encheu os olhos, e eu como orientando de um professor, vamos dizer assim, durkheimiano, já tomei logo uma repreensão, e, de fato, talvez não fosse a repreensão pela teoria em si, mas por um possível enviesamento da minha caminhada acadêmica. Então, logo de estalo, eu acho que o Pedrão já percebeu que eu estava me enviesando, porque eu tive muito acesso à teoria do Alex. Então, ali já se demonstraria um viés cognitivo, talvez de confirmação, talvez pela exposição, e, de fato, o meu sistema 2, já antecipando um pouco a pesquisa, o meu sistema 2, ele não falava. Eu estava sendo tomado aí por uma heurística, por um enviesamento cognitivo. E isso só veio a se concretizar na minha mente no Caju. Caju, um programa de um grupo de pesquisa também coordenado pelo professor Flávio e pela professora Ângela Espíndola, do qual nos foi apresentado o professor Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, um cientista político, um estudioso da psicologia cognitiva, que traz, basicamente, em 2 obras, o marco teórico desse estudo. As 2 obras trabalhadas, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, e Ruído. E como a gente pensa em fazer isso? Saindo um pouco ali daquela questão purista, asseverada desde lá de trás pelo Hans Kelsen, de fato, o direito como uma ciência social, ele faz uma interligação muito forte com outras ciências. E a psicologia cognitiva não fica longe disso. Se estamos falando de uma teoria da decisão, se essa decisão judicial é uma subespécie do gênero decisão, os aspectos cognitivos eles têm de serem analisados. E aí surge um problema. Qual o problema que a gente tenta esclarecer nesse estudo? Se desde lá de trás, desde os filósofos antigos, lá, desde Hobbes, chegando aos positivistas, como Kelsen, como Hart, passando aí para o pós-positivismo, Alexi, vamos chegar até Dworkin, nós temos um problema gravíssimo, que talvez seja o calcanhar de Aquiles de qualquer uma dessas teorias, ou das principais, discricionariedade. E o que é discricionariedade? Discricionariedade é quando é dado ao julgador o poder de decidir com base na sua cabeça. É uma decisão pura, uma decisão solitária. Então, há um problema aqui se a gente pensar que o iluminismo, e aqui não estou voltando a análise ao iluminismo
de A ou de B, ou de determinada época, ou de determinada região. Aqui falando em uma corrente, em um movimento iluminista, do qual a racionalidade é uma marca, a razão é uma marca, e sem crítica também ao iluminismo. Obviamente que tem diversas vantagens, é muito enriquecedor todo o movimento. Contudo, o movimento iluminista, ao tentar explicar tudo, e tentar explicar o próprio mundo pela razão humana, ele acaba exacerbando a cognição. Ele acaba pregando um racionalismo humano pleno. E a psicologia cognitiva, ela diz exatamente ao contrário. Somos racionais? Sim. Mas nossa racionalidade, ela é limitada. Nossa racionalidade, ela sofre por aspectos inconscientes. E é exatamente isso que o Daniel Kahneman nos apresenta. Inicialmente, já no nosso primeiro capítulo dessa dissertação, tratamos dessa psicologia cognitiva, notadamente no que foi enunciado por Daniel Kahneman nas duas obras que eu mencionei anteriormente. Em Rápido e Devagar, Kahneman nos demonstra como a nossa cognição funciona. E ele faz isso de maneira metafórica, usando dois sistemas. Sistema 1, que é um sistema intuitivo, e um sistema 2, que é um sistema reflexivo. Na maior parte das vezes, o que fica demonstrado pela pesquisa é que o nosso sistema intuitivo ele funciona mais rápido. E foi até por isso, provavelmente, que eu me tornei alexiano logo no primeiro semestre de PPGD. Foi meu sistema intuitivo, eu fui exposto grandemente a essa teoria. Posteriormente, ao refletir melhor, e eu agradeço isso ao professor Pedron, ao ser exposto a novas informações, o meu sistema reflexivo foi chamado à decisão. E aí eu consegui entender o que era um enviesamento, consegui entender o porquê eu estava exposto e porquê eu defendia ali a Alex, sendo que eu não conhecia outras. Então, assim, foi muito intuitivo. Nesse momento eu vou deixar uma provocação, que é uma provocação feita pelo Kahneman na sua obra. Ele faz uma reflexão muito simples. Se perguntar aqui para todos os membros aqui que participam dessa banca, se temos um bastão de beisebol que custa R$1 e temos uma bola que custa 10 centavos, e a minha compra total, se eu comprar a bola e o bastão, vou gastar R$1,10. O bastão custa 10 centavos a mais que a bola e o total é 1,10. Qual o valor do bastão? Qual o valor da bola? Muito provavelmente, a priori, falaremos que o bastão custa R$1 e a bola custa 10 centavos. Contudo, não é essa a diferença. A diferença essa daria muito maior. Se é só 10 centavos mais caro. Se o bastão custa R$1, a bola deveria custar 90 centavos. Então, porém, quando refletirmos sobre isso, ao final eu posso apresentar melhor, a gente entende que todas as perguntas elas são respondidas de forma intuitiva. A gente tem uma resposta intuitiva. Contudo, quando paramos para refletir, entendemos que não é de fato aquela questão. E aí é o que a gente tem. Esse encurtamento feito pela cognição humana é chamado de viés. Esse viés, ele pode ser de diversas espécies, a gente apresenta as principais nesse primeiro capítulo, juntamente com ruído. Ruído é uma outra falha da cognição humana que pode ter desencadeado, inclusive, aquela questão trazida pela Jusfilosofia de que o juiz é a boca da lei, ou o juiz é aquilo que ele comeu no café da manhã. E, de fato, o que o juiz come ou o que o juiz não come tem grande influência na sua decisão. Ao longo de pesquisas empíricas, ficou demonstrado que, por exemplo, juízes com fome, eles tendem a ser mais austeros que juízes que acabaram de se alimentar ou que estão bem descansados. Então, o que a gente percebe é que existem fatores vamos dizer assim, extraconscientes ou inconscientes que vão manifestar no final, no resultado de uma análise decisória. Então, se estamos falando de um processo em que, com base no iluminismo, pauta-se na razão humana. Se a própria razão humana não consegue atingir uma plenitude, se essa decisão ela pode ser maculada por um simples lanche, nós não podemos entender que essa teoria da decisão, e ouvida esses aspectos da psicologia cognitiva, que essa teoria tende a ser democrática. E aí o que a gente traz
num segundo capítulo, é exatamente como o Brasil entende hoje o processo. Se a gente está falando da teoria da decisão, que é, ao fim e ao cabo, o que o processo vai desencadear, nós não podemos conceber uma teoria que tem no processo só um instrumento da jurisdição. O processo não pode ser simplesmente um instrumento, por quê? Se for visto como um instrumento, como gostaria a principal corrente processual brasileira, vamos dizer assim, na figura do professor Cândido Rangel Dinamarco, no que se denominou Escola Paulista do Processo, nós não conseguimos fazer essa imbricação das teorias da psicologia cognitiva, que tendem a desenviesar ou fazer a higiene dessa decisão, porque simplesmente o processo ele vira um instrumento, e aí quem decide é o juiz dotado ali de decisionismo, dotado aí de arbitrariedades, e por que não de solipsismo. Trazemos, então, nesse capítulo, justamente a figura do solipsismo, tratada muito bem pelo professor Leno Streck. E o que seria o solipsismo? O solipsismo nada mais é do que uma decisão tomada olvidando qualquer aspecto de psicologia cognitiva. O julgador solipsista é o julgador que julga solitariamente. Ele julga com base na sua racionalidade, que pelo instrumentalismo, pelo iluminismo, sempre foi muito defendida. É uma racionalidade pura. Então, a gente pressupõe que aquele julgador ele tem uma luz, que ele tem uma razão quase que mística para entender exatamente o que é o caso concreto e fazer essa aplicação normativa. E, de fato, ao longo desse segundo capítulo, a gente consegue demonstrar, a gente consegue perceber que o instrumentalismo, a corrente instrumentalista, ela não é suficiente para tornar o processo, vou refazer, para a gente entender o processo não como um instrumento da jurisdição, mas sim como uma garantia fundamental do cidadão. O processo pós-Constituição de 88, o processo num Estado democrático de direito, ele não pode mais ser visto simplesmente como instrumento. Mesmo porque, diante dessa perspectiva, a gente veio percebendo até hoje, não é incomum falarmos em decisionismo, não é incomum falarmos em solipsismo e verificarmos isso no tribunal. Diversos juízes ostentando esse título de juiz falam, eu decido com minha consciência, ponto e acabou. Isso não pode existir numa democracia em que o processo é um ambiente de discussão, é um ambiente de comparticipação. E nesse contexto, a gente inaugura o terceiro e último capítulo pensando em uma teoria do processo, em uma teoria da decisão, que se alinhe com essas conclusões da psicologia cognitiva. Então, se não podemos nos afastar da falhabilidade humana, se o iluminismo, que é a base dessas teorias instrumentais, se demonstra demasiadamente utópico, como fazer, então, para trazer essas análises da psicologia cognitiva para dentro da teoria do direito? E aí, nesse aspecto, nos apegamos bastante na escola mineira de processo, principalmente nas teorias traçadas pelos membros aqui da banca, defendidas por membros aqui da banca, também pelo professor Dierle Nunes, da teoria da comparticipação. E essa teoria da comparticipação, ela basicamente verifica no processo um local de debate, um local exatamente de manifestação da democracia, em que todas as partes, sejam juízes, sejam advogados, sejam promotores, enfim, todos os autores processuais, eles trabalham de formas policêntricas. Não existe um centro de poder, não existe um centro de decisão. O contraditório passa a ser visto de forma substancial e não mais meramente formal. Não é mais somente dar à parte a oportunidade de falar. Pelo contrário, à parte tem que ser dada a oportunidade de contribuir, de influenciar o julgador. E nessa comparticipação, a gente percebe várias aproximações com as estratégias da psicologia cognitiva para desenviesar a decisão humana e para trazer a higiene dessa decisão. Higiene trazida aqui como a forma de minimizar os ruídos cognitivos.
E aliada a essa teoria processual, trazemos também uma base filosófica. Não teria como tratarmos de uma teoria processual nos afastando de uma teoria filosófica. E, para isso, trazemos aqui ao diálogo as teorias do professor Ronald Dworkin, do americano Ronald Dworkin. E por que Ronald Dworkin? De fato, percebemos que só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. De fato, a gente percebe no Dworkin, por mais que para aqueles que são contra possa parecer uma teoria utópica, de fato, o que Dworkin pretende é um modelo a ser seguido. E dentre as proposições do Dworkin, a gente percebe alinhamentos muito próximos aí da teoria da comparticipação, que é essa abertura para o diálogo entre as partes, e, em consequência, também para essa imbricação que a gente pretende com a psicologia cognitiva. E o porquê disso? Podemos trazer aqui diversas metáforas trazidas pelo Dworkin, como romance em cadeia, como o juiz Hércules, como a comunidade de juristas, comunidade de princípios, de conceitos, enfim. O que Dworkin pretende, na verdade, assim, sem querer ser tão simplista, mas só pelo avançar do meu tempo de exposição, mas com romance em cadeia, a gente percebe a fidelidade que o teórico, o Dworkin, pressupõe de um processo. Não é simplesmente eu decidir com a minha cabeça, eu decidir solitariamente ou eu decidir solipsistamente. O que se pretende é que, de fato, haja um ambiente democrático, haja um diálogo, haja uma comparticipação. A gente tem que se apegar ao passado, e isso, em tese, provocaria um enviesamento. Isso é uma conclusão minha própria. Contudo, ao percebermos que o romance ele é em cadeia, ele não se apega só ao passado, mas ele observa o futuro, então a gente já percebe que aqui há um ambiente muito propício nessa teoria filosófica de uma imbricação com a psicologia cognitiva. E nos parece que a teoria da comparticipação, que é a teoria defendida pela Escola Mineira de Processo, ela observa que há um problema numa racionalidade plena, ela observa que uma visão instrumental do processo, ela provoca uma decisão solipsista, uma decisão solitária, e em provocando essa decisão solitária, já com olhos para a psicologia cognitiva, impossível de a gente não ter uma decisão enviesada, impossível de a gente não ter uma decisão ruidosa. E tanto o viés quanto o ruído provocam, ao fim e ao cabo, uma decisão antidemocrática. Porque se, de fato, a gente precisa ter, democraticamente, uma decisão que analisa o caso concreto, com o solipsismo, com esse enviesamento, com esse ruído da decisão, o que a gente tem é que o que influencia a decisão não é simplesmente o caso, não é simplesmente o fato concreto. O que influencia a decisão são aspectos internos, aspectos intrínsecos ao julgador. E isso, de fato, não coaduna com o processo democrático de direito, isso não coaduna com o Estado democrático de direito. E a nossa conclusão, por fim, é que, de fato, há uma necessidade de uma revisitação das teorias processuais, das teorias da decisão, de modo que, ao se atentar às análises da psicologia cognitiva, ao se atentar ao processo democrático típico do Estado democrático de direito, precisamos de fazer uma análise da teoria da comparticipação, precisamos fazer uma análise mais vocacionada à democracia de maneira geral. E então, ao fim, o que a gente percebe é que existem algumas ferramentas possíveis de desenviesamento já no processo, porém, precisa de ter uma análise mais séria. A gente não pode simplesmente falar, existe aqui um instrumento processual que permite esse desenviesamento. Não, precisamos de fato entender que há um problema no julgamento humano, e não só no julgamento judicial, e tentarmos aproximar isso do processo. E, de fato, a teoria da comparticipação é uma das estratégias que a gente percebe que são viáveis, porém, o que a gente conclui é que precisa haver uma evolução nesse trabalho. A gente precisa pensar que o processo, como está entendido pela corrente majoritária processual,
ele ainda carece de uma análise mais séria e que venha a proporcionar uma análise da teoria cognitiva e uma análise da democracia de maneira geral, com a coparticipação de todos os envolvidos no processo. Eu estou aqui com 20 minutos cravados, então imagino que talvez eu tenha exaurido aqui todo o trabalho com as nossas considerações finais, e aí eu vou voltar a palavra ao professor Pedron, e de antemão agradeço a paciência e a colaboração de todos os professores dessa banca. Ok, Pedro, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo a gentileza de ter aceito o convite, passo a palavra para o professor Alexandre Bahia para que faça suas colocações e sua arguição ao candidato. Bom, obrigado, Flávio. Tive um probleminha aqui na minha internet, deu um pico, mas voltei. Queria cumprimentar também o professor Eupídio, a todas as pessoas que estão assistindo aqui, e, claro, ao Pedro. Agradecer o convite de estar mais uma vez aqui numa banca do Flávio, e nesse programa que rendeu aí tantos textos tão interessantes, né, tantas discussões tão interessantes. Participei de algumas bancas aí pelo programa de Guanambi. Pedro, o seu trabalho é um trabalho muito interessante. Eu acho que você faz um aprofundamento muito legal nas questões que o Dierle e o Flávio têm estudado, a questão dos viéses cognitivos, e aí, ao mesmo tempo, faz uma releitura interessante do que vem sendo chamado aí de Escola Mineira de Processo, enfim. Eu acho que você traz uma contribuição muito interessante nesse sentido, de revisitar os conceitos fundamentais do contraditório, da ampla defesa, do processo legal, de uma visão comparticipativa, né, que há tanto tempo Dierle, Flávio, eu também, enfim, outras pessoas a gente vem batalhando com relação a isso, face a toda uma realidade bastante, na academia, né, bastante contrária, majoritariamente, né. Então, você tem um trabalho extremamente interessante nesse sentido. Eu acho que, de plano, é importante dizer que seu trabalho cumpre todos os requisitos e que se espera de uma dissertação de mestrado. Então, assim, só para deixar claro desde o início que a minha posição é no sentido de que a gente tem aqui uma dissertação, não só uma dissertação, mas uma dissertação muito, muito boa, uma construção aqui muito bem feita, né? E aí mérito seu, mérito do seu orientador, da formação que você teve aí no programa. Eu vou fazer a minha arguição seguindo aqui a ordem do texto, só algumas questões, algumas provocações aqui e ali, alguns, de repente, já usando a sua linguagem, né, com aquilo que inclusive você começou dizendo na sua apresentação, às vezes, talvez, algum enviesamento, alguma coisa que tenha passado batido aí, tenha ficado só no sistema 1 e não tenha tido a filtragem necessária do sistema 2. Enfim, uma coisa que eu fiz, e Flávio sabe que eu sempre faço, nas minhas leituras, é a correção de ortografia. E, obviamente, eu não vou aqui ficar te arguindo com relação a isso, mas eu vou mandar para o Flávio, e aí, para ele poder te mandar, para você fazer aí algumas correções só para a gente, só para na hora que você fazer o depósito definitivo, ter um texto fechadinho aí, né? Tem algumas coisas que, na verdade, eu queria dialogar com você, tem coisas que eu vou fazer de perguntas, mas tem coisas que são só mais de diálogo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre como é que a ciência do direito, particularmente do processo, vem se desenvolvendo nos últimos anos, a gente tem, dentro dos tribunais superiores no Brasil, toda uma crença muito grande no uso de inteligências artificiais, né? E aí, quando você fala lá no final da página 54, início da página 55, que na ciência do direito não é diferente, percebemos hoje uma grande busca pelo progresso, estampada em números, eu acrescentaria aí que hoje não só uma busca por números, né, por uma eficiência meramente quantitativa e não qualitativa, como
a gente define, né, que deveria ser também, mas também o uso dessas inteligências artificiais, quer dizer, lá nos anos 90, a gente achava que ia resolver tudo criando uma série de empecilhos de acesso e acelerando o processo a todo custo. E aí agora, diante do completo fracasso disso, vem a coisa, agora a aposta da moda nas inteligências artificiais, no uso de inteligência artificial, que não é um capeta em si, não é um mal em si, mas que precisa ser, tem tantos problemas de enviesamento, de possível enviesamento, quanto o julgamento humano, e você chega a mencionar isso algumas vezes no seu texto. Vamos lá. Tem um absolver aqui que eu acho que é absorver, mas isso depois eu vou mandar o texto e aí você vai poder corrigir. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando você lá na página 65, está citando o Lênio, inclusive, né? E aí você diz lá que o Lênio, né, não nega a natureza humana do julgador, mas afirma as peculiaridades dos corações que pulsam nos peitos dos juízes e tal. Contudo, o solipsismo permite que tais juízes adotem condutas subjetivas, se desvinculem do ordenamento e, ao nosso arrepio, deem significações particulares aos conteúdos jurídicos em análise. Acho que uma coisa interessante da gente sempre lembrar é que o positivismo, ele sempre fez exatamente isso, né? Sob o manto da legalidade, sob o manto de uma pseudo-objetividade do juiz boca da lei, na verdade, sempre se escondeu justamente esse voluntarismo do juiz. Então, tanto uma escola de direito livre, que vai pregar aí que o juiz tem que julgar de acordo, sei lá, com o espírito da época, ou o realismo jurídico, né, que vai falar que o juiz vai julgar de acordo com o que ele comeu no café da manhã, como você até menciona, o positivismo jurídico também não é muito diferente disso, ele só dá uma casca de objetividade no que, na verdade, não tem nada de objetivo. Bom, até isso foram coisas que eu estava querendo mais dialogar contigo, mas vamos lá. Algumas coisas que eu acho que precisam ser problematizadas, né? Numa concepção de Estado Democrático de Direito, de um paradigma de Estado Democrático de Direito, com todas as discussões que já foram feitas, inclusive com os marcos teóricos com os quais você trabalha, e eu sei que essa é uma discussão que a gente faz muito, o Flávio, de Early, existe ainda a possibilidade de a gente falar de uma teoria geral. Teorias gerais não são exatamente produto do iluminismo, porque você está fazendo bastante crítica aí ao iluminismo, né? Mas essa busca por teorias gerais, que inclusive é a mesma busca por fazer códigos, movimento de codificação, ou seja, você pegar toda uma área de conhecimento, você pegar o conhecimento, encaixotar, criar um monte de caixinhas, e para cada uma das caixinhas, então, você cria uma teoria geral, então tem uma teoria geral do direito, mas ao mesmo tempo tem também uma teoria geral do processo. Essa ideia de se buscar uma teoria geral do processo não é, ao fim e ao cabo, também um típico produto do iluminismo? Eu estou falando disso porque lá na página 68, no antepenúltimo parágrafo, você fala que nesse cenário em que as teorias do direito, de uma forma ou de outra, divergem no problema de tomar de decisão, notadamente nos hard cases, faz necessário um estudo de uma teoria geral do processo que seja capaz de evitar o solipsismo e tal. Uma teoria geral do processo, ainda que busque toda essa coisa comparticipativa e tal, ela não padece exatamente dos mesmos problemas de toda a teoria geral, né? Ou seja, ser um produto do iluminismo. Tá, isso aqui eu vou deixar mais para frente, eu comento isso. Bom, lá na página 82, no último parágrafo da página 82, você está falando que o direito enquanto ciência social não pode ser encarado de forma estática e mecânica, necessita-se de um mínimo de dissenso para se desenvolver como um exercício. E aí você vai usar essa ideia de tese, antítese e síntese.
para dizer que o direito não é uma aplicação, o direito não se dá de, né, de uma forma matemática e tal, mas que então a gente deveria pensar o raciocínio do direito dessa forma dialógica, né, de alguém coloca uma tese, o outro coloca uma antítese, e aí então a gente gera uma síntese. Mas, e aí é uma provocação, né, porque essa ideia da dialética, ela também é uma ideia bastante problemática, por várias razões, até porque ela é um típico produto da filosofia da consciência, né, e não da filosofia da linguagem, porque, mas pensando por outro lado, dentro do seu próprio argumento de que a ciência do direito, a aplicação do direito não é algo matemático, me parece também que a aplicação do direito, justamente por não ser assim, ela não pode seguir uma fórmula, e a dialética tem uma fórmula, né? A decisão que a gente vai produzir, a decisão que o juiz vai produzir lá no final das contas, não é necessariamente uma síntese da tese, de uma tese de uma antítese, né? Porque uma síntese é sempre uma terceira coisa. Eu tenho A, eu tenho o contrário de A, tenho anti-A, e aí a síntese é, de alguma forma, a combinação daqueles dois, de alguma forma ela é a superação até tanto da tese quanto da antítese, e se a gente levar a sério a ideia de contraditório como, né, como com participação, como garantia de influência e não surpresa, uma decisão que seja tomada como uma ideia de síntese, ela talvez caia justamente na ideia de surpresa, porque ela não é nem o que foi tratado, né, nem a tese que foi colocada pelo autor, nem a antítese trazida pelo réu. E aí o juiz, na verdade, na hora de decidir, ele tem que optar por uma das duas, né? É isso que, inclusive, o 489, parágrafo 1º, lá no inciso 4º, vai falar que o juiz tem que levar em conta aí tanto a tese quanto a antítese, se a gente for usar os seus termos, né? Na hora de tomar a decisão, ou seja, se ele adota a tese do autor, ele tem que dizer por que a contratese ou a antítese do réu está errada. Mas ele tem que adotar uma das duas. Eu não sei, achei meio complicada essa ideia. Eu entendi o que você está falando, da importância aí do diálogo, né? Mas me parece que a figura a figura da tese, antítese e síntese, a figura hegeliana aí talvez não seja mais interessante. Bom, a partir da página 91, né, tem algumas coisas que você vai falar fazendo uma comparação lá da psicologia cognitiva com a questão de princípios e regras, que eu fiquei realmente bastante preocupado, vamos dizer assim, né? Lá no último parágrafo da página 91, você diz assim que o direito é repleto de fontes de ruído, famosos conceitos abertos e indeterminados que proporcionam fluidez ao ordenamento, mas também são fonte de variabilidade. A discussão tratada muito pela teoria do direito, possíveis diferenças entre princípios e regras, assemelha-se ao que a psicologia diferencia com padrões e regras. No caso das regras, pode existir uma definição mais rígida, havendo maior discricionariedade, e no caso dos princípios, você vai dizer que não, eles geram maior discricionariedade. E aí, e o Flávio com certeza vai saber do que eu estou falando, o Menelik de Carvalho Neto, ex-professor lá da UFMG, ele sempre teve uma leitura bastante particular do Dworkin, talvez até ele não tem uma leitura do Dworkin, tem uma leitura dele, Menelik, o que seria ótimo se ele assumisse isso, que, na verdade, o sistema de princípios, ele é formado por princípios, o sistema do direito é formado por princípios, né? O que a gente está chamando aí de regras, talvez nem exista no final das contas, mas ainda que a gente considere que o sistema do direito é formado por princípios e regras, essa diferença de que as regras geram menos discricionariedade, enquanto que os princípios geram mais discricionariedade, me parece, e aí eu vou retomar a sua questão lá com o Alex, de que você talvez não tenha extirpado totalmente pelo sistema 2 essa passagem pelo sistema 1, me parece aqui que você está usando, me parece o Alex falando aqui, né, que afinal de contas as regras determinam a aplicação no sentido de tudo ou nada, enquanto com relação aos princípios eu acabo tendo maior discricionariedade. Se você substituir a palavra discricionariedade aqui por peso, essa frase bem poderia estar sendo falada pelo Alex. Eu achei isso aqui bastante complicado.
Uma outra coisa que eu acho que precisa ser melhor explicada, lá na página seguinte, na página 92, quando você está falando que aqui, embora, eu acho que faltou um haja aqui, né? Embora haja um aparente contrassenso, o poder delegado ao judiciário é exatamente julgar, e aí você tem o outro poder que é do legislador. E aí você faz uma citação desse Kahneman, e me parece, Kahneman e outros, né? E me parece que esses autores que você está citando aqui, para justificar essa diferença conceitual entre as funções legislativa e judiciária, me parece que ele está falando aqui, eles, né, estão falando aqui, na verdade, da diferença da tarefa do legislador de criar uma norma que, obviamente, é muito mais geral, e a tarefa da administração pública, ou seja, do Poder Executivo, de regulamentar aquela norma, criando situações, criando especificações de como é que aquela norma vai ser aplicada. Não exatamente uma diferença entre a função legislativa e a função de aplicação do direito. Da maneira como está sendo colocado aqui, eu não conheço esse texto, eu acho que só se, mas assim, não me parece que da maneira como está sendo, pelo menos da citação aqui, que ele está fazendo essa referência, porque de fato não me parece ser papel do Poder Judiciário fazer isso daqui que eles estão dizendo, não é papel do Poder Judiciário fazer esse tipo de definição. Esse tipo de definição vai caber justamente ao Executivo, né? Na típica função dele de Executivo mesmo, não ao Judiciário, porque daí você teria um problema sério aí de ativismo, me parece, que você, inclusive, critica várias vezes durante a sua dissertação. Ainda nessa página 92, no último parágrafo, você vai dizer o seguinte, é o exemplo lá do Porsche e do Fusca tramitando na rua. E aí, que seria melhor então, ter a regra clara, que a velocidade é 120 km por hora, e não seria dado ao juiz formular conjecturas relacionadas, está usando esse exemplo para ilustrar a citação do Kahneman e outros que vem em cima, que já não me parece adequada. Do contrário, se o limite fosse estabelecido por um padrão, é dizer, por um princípio, né, você está fazendo essa analogia, qual seja, transitar em velocidade moderada, teríamos então uma enorme quantidade de ruído. Aí minha pergunta é, bem específica mesmo, o ideal, então, seria que nós tivéssemos um sistema de direitos fechado de regras, porque se a gente tivesse um sistema fechado de regras, a gente eliminaria, ou pelo menos diminuiria muito, a possibilidade de ruídos. O problema, então, está numa concepção pós-positivista do direito, que abriu a concepção do direito para ser formado não só por regras, mas também por princípios, entender que o direito é formado não apenas por regras, mas também por princípios. Se eu for levar esse raciocínio seu, inclusive seu exemplo aqui do Fusca e do Porsche, né, as últimas consequências, ou não preciso nem ir às últimas consequências, da maneira como ele está colocado aqui, melhor então seria na época em que o direito era formado somente por regras, porque ser formado por princípios gera o problema de mais ruídos. E aí eu quero entender isso melhor, se é isso mesmo que você acha, porque se é isso mesmo que você acha, aí eu tenho um problema sério, de compreensão aí, de concordar com com a sua dissertação. Eu já estou terminando, viu, Flávio? Mas aqui só mais uma coisa, quando lá na página 105, quando você fala do Hércules, você diz, por mais que tal figura se demonstre questionável, eu queria saber por quê. Por que o Hércules é uma figura questionável? Porque você diz isso, mas não justifica por quê. E aí eu quero entender qual que é o problema, o que você tem contra o Hércules. Enfim, eu acho ele uma figura tão interessante, uma figura de linguagem tão interessante, eu não entendi o que você tem contra ele, coitado. Ele carregou lá os 12 trabalhos, você ainda acha que ele é questionável. É isso. Obrigado, Flávio. Perfeito, Alexandre. Muitíssimo obrigado pelas colocações. Pedro, devolvo a você a palavra para as suas respostas à arguição do professor Alexandre Bahia. Professor, primeiramente, demonstrar a honra que eu tenho em estar diante do professor, diante desse bate-papo, né? Há alguns meses atrás eu nem achava isso possível, mas eu vou me dar o luxo de inverter as colocações, porque, de fato, como a primeira seria um bate-papo,
então eu vou traçar primeiro as considerações do final para o início. Em relação ao Hércules, peço até perdão se talvez de fato a crítica não foi justificada, mas não é exatamente a figura ao que se propõe a metáfora. O que se propõe, talvez, eu vou até rever esse ponto específico, mas de fato o que o Hércules talvez, para mim, tenha como um questionamento é de isso se visualizar na prática. É de fato um juiz, um ser humano, ser capaz de ser dotado de aspectos sobre-humanos para conhecer todo o ordenamento. Então, talvez nessa perspectiva de que Hércules seria um super juiz, ou que ele deveria conhecer todo o ordenamento jurídico, de fato, me parece um pouco utópico, só mesmo pelo exagero da figura Hércules. Apesar de que concordo com você, de fato, também sou um admirador da analogia, da metáfora utilizada por Dworkin. Retroagindo o ponto anterior, questão do legislativo versus judiciário, sistema de princípios e regras, sistemas fechados, e se de fato o fechamento do direito proporcionaria decisões mais justas. Esse aspecto ele é de fato defendido pelo Kahneman, mas ele é utilizado dentro da psicologia cognitiva. O que o Kahneman demonstra através de estudos empíricos, de experiências realizadas durante toda a obra dele, isso é desde lá da década de 70, vem se desenvolvendo, para a psicologia cognitiva, para o desenviesamento, de fato, o que ele propõe é que, se tivéssemos regras, vamos dizer, utilizando o conceitual alexiano, princípios e regras, se pensarmos em regras, teríamos uma minimização de discricionariedade. E aí o que ele fala é, o legislativo, ao não conhecer, talvez, essa questão da psicologia cognitiva, traça figuras, princípios ou padrões que poderiam ser desvirtuados ao dar ao julgador a atribuição de decidir. Então, essa é uma figura da psicologia cognitiva. E o Kahneman também coloca que, por exemplo, simples regras matemáticas seriam mais assertivas que o julgamento humano. O Kahneman, ele defende fortemente a inteligência artificial, inclusive já linkando lá com sua primeira provocação. Contudo, pode ter certeza que eu discordo frontalmente, talvez não seja claro no texto, mas esse é um aspecto simplesmente da psicologia cognitiva. O que ele fala é que, para mim ter uma decisão menos ruidosa, eu preciso de ter... o que ele fala é assim, se eu tenho uma regra matemática, um algoritmo, esse algoritmo ele seria mais assertivo do que a decisão humana, ainda que o julgador fosse extremamente treinado, ainda que tivesse expertise em matemática, um simples cálculo matemático seria mais assertivo, por quê? Porque ele não é ruidoso. Então, de fato, se tivéssemos um sistema fechado, de regras bem estáticas, para a psicologia cognitiva, teríamos uma teoria da decisão ou um processo que garantiria menor ruído na decisão. Não que eu defenda isso para o direito, mas esse é só um aspecto trazido pelo autor e que eu tentei importar, vou tentar melhorar essa redação de modo que não passe essa ideia à frente. Já fiz a anotação aqui, vou retornar, mas de fato não concordo com isso. Talvez o texto deixou isso demonstrar, mas é uma análise da psicologia cognitiva e que de fato não concordo que se aplique à teoria do direito, mesmo porque eu estou defendendo ao final a aplicação de Dworkin. Já comecei lá colocando o meu desenviesamento provocado pelo Pedron da teoria alexiana. Mas, de fato, se pensarmos como Kahneman, uma teoria argumentativa, uma regra de peso, talvez fosse suficiente para desenviesar ou tornar a decisão menos ruidosa. O problema disso aí é que ele deixa na mão do julgador a decisão solipsista. Então, ele vai fazer exatamente como temos hoje. Primeiro ele julga, depois ele coloca os pesos do jeito que ele quer só para justificar a decisão. Não concordo de forma alguma. O ponto anterior, né, padrões e regras, é exatamente um conceito importado da psicologia cognitiva, trazida pelo autor, mas que eu vou tentar, com o Pedrão aqui, mudar um pouco o texto para deixar isso um pouco mais claro e que não provoque essa confusão. Dissenso, concordo, mas também foi uma
uma figura trazida dos aspectos da psicologia cognitiva, da dialética cognitiva, mas que precisa ter um polimento para ter uma gênese melhor aqui com o direito. Concordo também, essa questão da busca por uma teoria geral ser contraditória com uma crítica à racionalidade iluminista. Vamos pensar aqui também como refazer aí essa parte do texto, mas concordo plenamente. E as duas provocações de bate-papo, né? Inteligência artificial e essa questão do voluntarismo, do solipsismo, que uma teoria como a alexiana poderia mascarar. Eu acho que da teoria alexiana, eu acho que já até antecipei. De fato, o que eu vejo hoje de uma teoria típica, argumentativa, é que, de fato, se a gente não tiver uma democratização desse processo, o que acontece é isso. Primeiro se decide, depois se busca argumentos para justificar essa decisão. E a regra de peso alexiana nada mais é que isso, porque assim, ele tenta deixar o processo de tomada de decisão objetivo, até matemático, contudo, quem atribui o peso ao princípio? Então, assim, é só uma máscara, de fato, para a gente continuar perseguindo a discricionariedade. Ele só não defende como Kelsen ou como Hart, de forma escancarada, mas ele próprio fala que a discricionariedade é inexorável. Mas, de fato, concordo que a regra de peso, a fórmula de peso, é só uma máscara para uma decisão solipsista, uma decisão discricionária. E sobre a inteligência artificial, o próprio Kahneman defende isso fortemente. Pedron, Ehrlich tratam muito disso, até por um viés da inteligência artificial, e não sou contra. Eu até tentei no texto fugir um pouco dessa temática, porque ela depende de uma cognição mais exauriente. E assim, a minha preocupação é, assim, a minha de vários outros textos, quem controla os controladores, quem controla os programadores. E a preocupação maior, sim, se dá na obra da Cat O'Neill, que até a gente estudou ali no Caju. Ok, as potencialidades são infinitas, nós estamos caminhando para isso. E eu acho que a gente tem que tratar da inteligência artificial assim como eu estou tratando da psicologia cognitiva. Não é uma solução, mas se a gente não se atentar para ela, se não tomarmos consciência dela, não teremos como nos defender dela. E o problema da inteligência artificial, para mim, de fato, é a escala. Ao mesmo tempo que ela pode escalonar benefícios, ela pode escalonar injustiças, ela pode escalonar preconceitos, e, de fato, depende de um estudo mais profundo, que eu tentei fugir um pouco dessa parte do trabalho. A gente passou sobre isso, um dos referenciais teóricos, o professor Pedron, o professor Ehrlich, tratam muito disso sobre o livro. Tratamos muito disso no PPGD, mas confesso que ainda não tem uma concepção formada. Temos que tratar disso? Temos. Importante se nós que buscamos algo justo, algo democrático, fecharmos os olhos para isso, quem está buscando ao contrário não vai fechar. Então não adianta não falar disso. Mas temos que ficar atentos, sim, com o problema do escalonamento, do potencial prejuízo que isso pode causar. Fechou, Pedro? Bom, professor Alexandre. Tá ótimo. Satisfeito? Sim, obrigado. Ótimo, eu que agradeço as colocações, meu amigo. Bom, passo a palavra, então, para o meu queridíssimo professor Eupídio. Professor, mais uma vez é uma alegria, uma honra poder participar de uma banca ao seu lado e agradecer de antemão a sua leitura, que eu sei que sempre é uma leitura atenta, rigorosa e criteriosa. Boa tarde, professor Flávio, meu amigo, muito obrigado pelo convite, professor Alexandre, Pedro e demais participantes que aqui se encontram. Meus cumprimentos. Em primeiro lugar, Pedro, meus parabéns
eu gostaria de sinalizar o avanço entre a banca de qualificação e a defesa. É algo substancial, né? Você realmente, né, se esforçou, né? E isso é nítido, considerando as condições em que foi feita a qualificação e a que se oferece a defesa. Serão feitas alguns comentários pontuais ao trabalho. E entrando nos comentários, o primeiro seria a necessidade de cuidado, não que você não teve cuidado, mas talvez o maior cuidado com os conceitos de partida do texto. Por exemplo, você menciona o iura novit curia como máxima e como princípio. Num determinado ponto do texto diz isso e outro diz outro. Afinal, são as duas coisas? É a mesma coisa? Não é? Então, esse detalhamento conceitual, ou ainda outro exemplo, e isso não é preciosismo, não, ou nomenclatura, é uma questão conceitual mesmo. Você fala na página 61 de Carta Magna, quando se refere à Constituição de 88. Carta Magna, Constituição de 88, é sinônimo, né? Então, sim, alguns cuidados conceituais, maior cuidado, melhor dizendo, com algumas expressões que você utiliza. Antes de falar propriamente do trabalho, eu quero dizer de algo que me preocupou do ponto de vista da revisão do marco teórico. É certo que o Luhmann não é um autor principal, é uma referência colateral ao seu trabalho, mas esse autor é citado por segunda mão, né? A citação dele é feita por meio de Santos, na página 64, e também em outros momentos do texto. Talvez seja oportuno você conversar com o seu orientador para definir a eventual substituição dessa leitura secundária por uma principal, porque, como a gente sabe, né, a leitura secundária indica que não houve o devido cuidado analítico, enfim, né? E sendo você orientando de quem você né? Então, né, seguramente, né, talvez, né, isso deva ser levado em consideração. Bem, passando aqui agora para, assim, mais para questões do texto, né? Você inicia o trabalho, um trabalho muito oportuno, com, com críticas ao que você chama de teorias clássicas do processo. E você até menciona essas teorias no corpo do texto. Você fala da prevalência de uma concepção do livro e tudo mais. Mas lá na apresentação, você fala teorias clássicas e você não diz muito bem onde é que elas estão, ou quais são esses autores. Isso ficou, posso estar enganado, mas isso ficou um pouco solto. E aqui, uma outra observação, que eu não vou me ater, mesmo porque o professor Alexandre já fez. Você fala de crítica, ou de críticas às teorias clássicas do processo, e lá no ponto 3, apresenta um título com refundações da TGP. Então, isso ficou um pouco... Vou fazer as críticas a uma concepção iluminista, que não é uma concepção iluminista específica, você disse na sua apresentação, mas isso não está no seu texto. Talvez seja oportuno você fazer esse reparo no texto e dizer que você tomou uma acepção geral, como um movimento, né? Mesmo porque foi uma indagação feita na banca de qualificação. Diz assim, que iluminismo que é esse que você pretende? Porque são muitos, né? Então, assim,
você faz uma crítica à filosofia da consciência, mas eu percebi um risco, apesar da objeção estar presente no trabalho, quando a gente fala de inteligência artificial, numa possível captura pelo utilitarismo, né? Isso é um risco a ser considerado, né? E, no mais, não pretendo me estender e posso enviar as outras considerações, né, para, é, para o seu orientador, para você, como ficar melhor, né? É isso. Meus parabéns. Pedro, passo-lhe a palavra. Professor Eupídio, mais uma vez, uma honra estar tratando com o professor. Tive a honra de ser seu aluno aí por um semestre. De fato, não entendo como preciosismo, e ainda que o fosse, não entendo que é impertinente. Vou rever todas essas questões aí e te confesso que talvez num texto relativamente longo, a gente fica buscando algumas palavras para não se tornar repetitivo. Então, usa uma carta magna para substituir uma Constituição, e de fato concordo, precisa de uma revisão nesse aspecto, vou promovê-la juntamente com o Pedron. Essa questão de esclarecimento, que talvez eu tenha feito agora, e não esteja claro no texto, como a questão de qual teoria clássica é tratada, ainda que no decorrer do texto a gente tentou explicar, mas vou tentar esclarecer isso desde o início, da mesma forma como essa questão da acepção iluminista, que de fato não foi algo... aliás, até agradecer pelo professor, que de fato foi uma consideração na qualificação e que eu tentei trazer, porque de fato não era algo que pensamos pontual de uma determinada época, de um determinado local, de um determinado pensador, mas isso sim uma marca constante do movimento como um todo. Vou tentar elucidar isso melhor no texto. E de fato agradeço pelas considerações, professor. Gostaria muito que fossem enviadas todas para que eu tenha, juntamente com o Pedron, maior tempo para refletir sobre elas e promover uma melhoria no texto. Professor Eupídio, Satisfeito. satisfeito? Bom, Pedro, na condição de orientador, eu vou aqui me furtar a condição de arguidor. Quer dizer, tudo aquilo que a gente tinha para discutir foi discutido ao longo do processo de elaboração da sua pesquisa, né? Eu vou pedir licença aos presentes, porque eu e a banca avaliadora nós vamos nos retirar e retornamos após a deliberação. Ok?
Deixa só o professor Eupídio retornar, Pedro, que a gente... Excelente. Pedro, na condição de presidente dessa banca avaliadora e também como seu orientador, dou a notícia de que a sua dissertação ela foi aprovada. A gente tem, né, esse prazo de 30 dias para a gente fazer o ajuste fino, pegando aqui todas as colocações, mas, na verdade, não vai haver necessidade de colocar nenhuma dessas colocações em ata, o que demandaria uma nova avaliação, né? Então, aí depois, entre você e eu, a gente bate bola e vamos fazer esses reparos com todas as colocações e apontamentos trazidos pelos professores de Alexandre e Eupídio. Como seu orientador, né, tenho que dizer que foi uma honra, foi uma alegria, né, o processo de orientação foi um processo, para mim, extremamente gratificante. Como o Eupídio falou, eu lembro do Pedro, não apenas da banca de qualificação, mas eu lembro do Pedro do primeiro semestre do mestrado, né, esse Pedro alexiano sendo aí desconstruído quase que maêuticamente através aqui de um processo extremamente rico e extremamente gratificante para quem acompanha isso. Então, isso para mim foi uma alegria muito grande. Pedro, trago, né, a palavra para você para fazer as suas últimas colocações. Professor Pedron, queria agradecer, demonstrar toda a minha gratidão, não só pela aprovação, mas pelo enriquecimento de vida. De fato, o mestrado inicialmente era só uma forma de aquisição de títulos para concursos públicos e fez uma virada de chave que eu dedico a você e não poderia deixar de falar do professor André Caran, que não mais está no PPGD, mas teve uma grande contribuição para essa virada na minha vida, né? E, de fato, agradecer os demais membros dessa banca, foi extremamente honroso receber as críticas, poder bater papo com o professor Alexandre, agradeço bastante. E só por fim, Pedrão, gostaria de ressaltar a sua humanidade, a sua humildade. Vou usar uma palavra minha, realmente você é um monstro, não sei como uma pessoa consegue ser um pai exemplar, um degustador de vinhos, um sommelier, um músico exímio, toca tudo, e ser um cara extremamente dedicado, sempre disponível. Eu me arrependo de não ter me utilizado mais dessa orientação, mas, de fato, você lembra aqui do rapazinho que veio. Pretendo, em outras oportunidades, ter ainda esse acesso a sua orientação, seja em um doutorado, seja, enfim, profissionalmente falando, e só para, assim, não é nem fazendo meia-culpa, não, é fazendo a culpa inteira. Se tem algo nesse trabalho que foi bom, é fruto da sua orientação. E tudo aquilo que é ruim é fruto da minha falta de tempo em poder debater isso melhor. Tomara que a gente consiga isso aqui antes do depósito final. Agradecer aos demais membros da banca novamente, a todos aqueles que tiraram um tempinho aí para assistir essa defesa e encerrar por aqui, porque já é sexta-feira, 6 horas da tarde, então não vou me alongar muito. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos. Pedro, foi uma alegria. Ana Carolina, te parabenizar também pela defesa, né? Descansem ambos um pouquinho e vamos depois retomar o texto para o depósito final, né? Sei que vocês deram aquele sprint na reta de chegada agora, mas vamos recuperar a energia, vamos fechar o texto, vamos fazer o depósito, e aí, assim que vocês estiverem prontos, a gente volta a conversar. Um grande abraço, então, a todos. Mais uma vez, Parabéns, agradecer então. o professor Alexandre, o professor Eupídio e todos os presentes que prestigiaram aqui essa defesa de dissertação. Tchau, gente. Uma boa sexta a todos, um bom final de semana. Obrigado a todos. Obrigado a todos.